Queridos irmãos, as horas passam muito rapidamente, as atividades também são muitas, e nós queremos ocupar esses preciosos minutos, que não são muitos, mas gostaríamos de ocupá-lo antes de nós estarmos em torno da mesa do Senhor, para participar da celebração da Santa Ceia. A palavra de Deus, hoje pela manhã, na nossa linda escola dominical, iniciamos um trimestre hoje de estudo, e esse trimestre vai falar sobre nada mais, nada menos do que o nome precioso de Jesus, as suas atuações. A Igreja de Cristo na Terra, ela tem duas nobres missões: adorar a Deus e adorá-lo, servindo ao Senhor. Quem conhece Jesus como Senhor e Salvador, logo procura um abrigo, um lugar, aonde ele consegue aprimorar os seus conhecimentos e aumentar a sua fé em Jesus. Obviamente que com o passar dos anos, a igreja veio ganhando muita estrutura em todos os aspectos, e principalmente na questão que envolve a estrutura de números de pessoas. Hoje milhões de pessoas em todo o mundo, quiçá bilhões, mas no Brasil, entre todas as denominações, eu não sei precisar números, mas a gente fala de quase 35 milhões de assembleianos em todo o Brasil, que num dia como hoje dão glórias a Deus. No estado como o nosso do Paraná, aproximadamente 1.200.000 pessoas, numa noite como essa, dão glórias a Deus num culto dentro de uma Assembleia de Deus. Agora, a igreja Assembleia de Deus nunca salvou ninguém, porque ela é uma instituição, e essa instituição ela tem uma finalidade. A finalidade dela é receber dentro dela pessoas que vêm, para que dentro dela adore ao Senhor e o sirva, glorifique o seu nome. As pessoas procuram a igreja, porque na igreja ele encontra refúgio, é na igreja que ele encontra pessoas que estão no mesmo propósito, com o mesmo sentimento, com a mesma visão, a mesma necessidade, e a igreja dá esta oportunidade. Imagine os senhores, que hoje nós temos o privilégio de ouvir a nossa linda orquestra. Ainda faltam alguns músicos hoje, alguns estão estudando, e em breves dias é que vão se somar a essa orquestra. Mas, olha o serviço que a igreja presta, ao oferecer essa possibilidade. Eu vou fazer 60 anos e nunca aprendi a tocar. Às vezes tocar uma campainha desafina, buzinar o carro desafina. E aqui vê uns meninos tão pequenos e com o instrumento na mão e tocando. Isso é um serviço que a igreja presta como igreja, como instituição. Os cursos que foi apresentado, também as oportunidades de recuperação de casamentos, de viciados e tantas outras ações sociais que a igreja presta. Poderíamos passar alguns minutos falando do socorro aos irmãos necessitados, o socorro às pessoas que vêm de outras nações e se abrigam em Toledo, e quando chegam em Toledo precisam de socorro, precisam de ajuda. Irmãos do Haiti, irmãos da Venezuela. Do Haiti, por exemplo, nós temos 2 igrejas nossas que foram cedidas para eles terem cultos. Hoje, aproximadamente 500 haitianos congregam nessas igrejas. Cultos específicos para eles, atendimento específico para eles. Isso é o serviço que a igreja instituição presta. Agora, a igreja espiritual, ela tem uma base, ela tem uma estrutura. E a estrutura dela é tudo que a gente já ouviu hoje aqui. Jesus.
A estrutura dela é Jesus. Então, o que nos coloca dentro de um ambiente desse é porque a gente acreditou em Jesus. E me veio ao coração hoje, enquanto eu pedi a Deus pela manhã uma palavra, caso houvesse a oportunidade de, em bem poucos minutos, falar aos irmãos, falar a respeito exatamente deste personagem principal, a quem a gente veio aqui para adorar, que é Jesus. Biblicamente, a igreja é mantida por ele por causa do seu nome. Em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, a Bíblia traz esta palavra profética: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esta é uma profecia do que viria pela frente. Então Jesus, quando é anunciado que nasceria através da profecia, é dado a ele também um nome. E o seu nome tem essas características que os senhores ouviram. É o Maravilhoso Conselheiro, é o Deus Forte, o Pai da Eternidade e é o Príncipe da Paz. Quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo de número 1, do verso de número 14 até o verso de número 18, acredito que foi a leitura que fora feita na escola hoje, pelo menos imagino que seja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então é baseado nesta visão que esse nome de Jesus, segundo a orientação de João, é que fez a igreja nascer e ter ele como uma coluna principal. No primeiro versículo que a gente leu em João 1:14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, fazendo uma referência às citações lá do Gênesis, da palavra, e a gente não vai entrar no mérito até por questão do tempo. Em João 1:29, mais uma vez a Bíblia traz esta orientação. João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João e Jesus têm uma diferença de 6 meses de idade. João nasce primeiro que Jesus, porém usa a expressão que Jesus existe antes dele, e dá esse testemunho quando vai apresentá-lo ao mundo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 20, verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Dentro do Evangelho de João, alguns milagres que comprovam que Jesus é o Senhor. No capítulo de número 2 de João, Jesus transformou água em vinho. Foi o seu primeiro milagre. E ao transformar água em vinho, ele estava deixando como lição a ideia de transformação daquilo que não era
naquilo que é. Os senhores já ouviram por mais de uma vez, mas eu preciso dizer, minha mãe esteve essa semana aqui com a gente aqui, 81 anos de idade, e mais uma vez, numa oportunidade que eu tive, conversei com ela sobre isso, e perguntei para ela mais uma vez, por quê? Porque eu nasci, os meus pais haviam se convertido, e como se converteram? O meu pai perdido na bebida, tem um irmão meu mais velho, no colo da mãe, eu no ventre dela ainda, quando ela entregou a vida para Jesus através de uma mensagem pregada por um querido casal de missionários, ele ainda vive, ela já dorme no Senhor, e ele aceitou Jesus, que para subir as escadarias da casa no sítio onde meus avós moravam, 7 degraus, subiu de 4 pés, porque não conseguia ficar em pé, de tão bêbado que estava. Mas ao ouvir a mensagem, aceitou Jesus como Salvador. E Jesus entrou no coração da família. E de lá para cá a família foi abençoada pelo Senhor. Ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 4, Jesus curou o filho do oficial do rei. Fez esse grande milagre para mostrar que o milagre, e ele veio, não foi apenas para uma classe de pessoas, mas todos quantos o necessitava. No capítulo 5 de João, Jesus levantou um coxo que estava à beira de um tanque, aguardando alguém paralítico, tetraplégico, deitado sobre uma cama e aguardando um milagre. No capítulo de número 6, Jesus multiplicou os pães e os peixes. No capítulo ainda de número 6, Jesus aparece andando sobre as águas. No capítulo de número 9, Jesus cura um cego de nascença. No capítulo de número 11, Jesus ressuscita Lázaro que estava morto. No capítulo de número 21, Jesus ordena os discípulos a pescarem, jogando a rede de um determinado sob a sua orientação, e acontece a pesca milagrosa. Ou seja, o Evangelho de João, que apresenta Jesus como verbo e apresenta Jesus como Filho unigênito de Deus, para que a gente possa receber e acreditar, ele também é o Evangelho recheado de milagres que Jesus fez. Em João capítulo 1, versículo de número 10, João 1 e 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A Bíblia então mostra que existem pessoas que não vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas haverá quem não vá reconhecer ele como Senhor. Já no verso de número 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus também está ensinando de que haverá aqueles que vão rejeitá-lo. Enquanto vai ter aqueles que não reconhecem, vai existir aqueles que vão rejeitar, não vão absolutamente receber. Mas no verso de número 12, a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então vai existir ao longo da história os que não reconhecem, os que rejeitam, mas vai ter aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Aqueles que reconhecem, aqueles que recebem. Eu fiz uma anotação muito rápida, porque tive a oportunidade de ler, dentro desse tão pouco espaço de tempo que a gente tem, mas de ler numa oportunidade parte de um livro escrito por Augusto Cury, porque chamou a atenção. E eu fiz algumas anotações, porque Augusto Cury, ele se declarava um ateu, até que ele começou a estudar sobre Jesus. E ele disse que Jesus Cristo foi um ser humano que sofreu e superou grandes desafios, e que teve um plano ambicioso para amar a humanidade. Ele também afirmou que Jesus Cristo veio para elevar a inteligência humana. Algumas afirmações que ele fez:
nunca alguém tão grande se fez pequeno como Jesus. Jesus Cristo é tão surreal que todos os que o estudam ficam apaixonados por ele. Ele sabia que ia acontecer, realmente é a prova de que ele era superior. Outra frase: Jesus Cristo, um ser humano igual a você, passou pelos mais dramáticos sofrimentos e superou com a mais alta dignidade. Outra frase: seja um apaixonado pela vida como Jesus foi. Ele escreve em uma dos seus livros, que são best-seller, uma coleção de livros chamada Análise da Inteligência de Cristo, onde ele analisa a vida de Jesus sobre o ponto de vista da psicologia. Por causa disso, ele deixou de ser ateu após questionar a existência de Deus, ao se aprofundar na biografia de Jesus Cristo. Obviamente que o processo que Jesus usa para que a gente conheça o seu nome não é o da força, mas é o do convencimento. Ele nos convence de que ele é o que a gente precisa que ele seja. Quando Deus fala a Moisés, e Moisés questiona: mas o que eu vou dizer ao povo? Quem é o Senhor? Se eu sou. Mas eu sou o quê? Se eu sou, Moisés, o que você precisa que eu seja. O que você necessitar, eu sou. Então Jesus nos convence. Convence primeiro pelo seu nome, que, segundo Paulo, o Senhor o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão na terra, nos céus e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele nos convence pelo seu poder. Mateus 28:18, a Bíblia tem esta expressão: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, é bom a gente compreender de que o inimigo das nossas almas também tem poder, mas todo o poder foi dado só a Jesus. Inclusive o poder da ressurreição, quando ele morre, e os soldados, há poucos dias falei isso aos irmãos, vão até a sepultura, coloca lá uma grande pedra, e fica lá um grupo de soldados protegendo, para que alguém não venha roubar o corpo e depois sair dizendo que ele ressuscitou. Mas na madrugada do domingo, a pedra é removida pela força de um anjo que aparece, e Jesus sai de dentro da sepultura com o poder de que lhe foi dado, o poder da ressurreição. E é bom a gente glorificar a Deus por isso, porque a pedra foi removida da porta do sepulcro, não foi para Jesus sair, mas foi para que fosse dado um testemunho de quem chegasse a entrar lá dentro e ver o milagre pelo lado de dentro. Jesus sairia dali de qualquer maneira, porque ele não estava mais dependendo dessa questão humana, relacionado a desafios ou a barreiras. Então o seu poder nos convence. É possível que, se a gente tivesse um tempo grande aqui, para ceder, que fosse 10 minutos a cada um dos senhores, vir aqui dizer se há alguma coisa que Jesus fez e que é chamado de milagre, é possível que a gente se assustaria de ouvir quantas coisas grandes que ele fez pelo seu poder. Vocês se recordam de que num tempo não muito distante eu disse que uma grande autoridade da nossa cidade questionou-me, perguntando, dizendo assim: eu não acredito que Deus existe. Não acredito que Deus existe. Essa é
a minha filosofia. É um direito que todos têm, mas eu quero fazer uma pergunta ao Senhor. Se de fato esse Deus que o Senhor fala aí existe, por que existe tantos males na terra? Por que Deus permite tantos males? E eu tive a oportunidade de dizer para ele que os males da terra não é Deus que provoca, é a ausência de Deus. Aonde Deus está, há poder e milagres acontecendo. Aonde Ele não tem poder de operar, aonde Jesus não tem poder de agir, as pessoas são levadas pelo seu desejo, pelas suas emoções, e cada um vai se responsabilizar pelas decisões que tomam. Mas eu disse a ele que se o mundo reconhecesse que Jesus é o Senhor, o mundo viveria em paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Então, se nós dessemos oportunidade para ouvir sobre poder, iríamos ouvir alguém dizer aqui de restauração conjugal, iríamos ouvir alguém aqui dizer de cura de enfermidade, iríamos ouvir alguém dizer aqui que a medicina lhe condenou com um terrível câncer, mas Jesus entrou lá e lhe curou para a glória do nome dele por causa da fé. Iríamos ouvir pessoas dizendo aqui que já teve desejo de tirar a própria vida, até o dia em que Jesus entrou no coração e a vida passou a fazer sentido. É possível que a gente ouviria alguém dizer que já não tinha mais esperança alguma, até conhecer a Jesus e a vida tornar-se novamente colorida aos seus olhos. Então o poder de Jesus é extremamente grande para fazer coisas maiores por nós. Jesus nos convence pela sua palavra, em Mateus capítulo 24, verso de número 35, Mateus 24 e 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Quando a gente crê em Jesus, crê no seu nome, crê no seu poder, mas também a gente crê na sua palavra, Ele vai cumprir fielmente cada uma delas que Ele prometeu. Em João 15, 13, Ele nos convence pelo seu grande amor, e está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E a gente poderia ficar alguns minutos mais, se fôssemos entrar pelo caminho do sacrifício que Jesus fez, dando a vida por nós, morrendo em nosso lugar. Então o seu amor nos constrange. Talvez aquilo que o papai e a mamãe nunca vai fazer, os filhos não vão fazer, os amigos não vão fazer, Jesus fez por nós. Ele morreu para que fôssemos salvos. E por fim, Ele nos convence através do seu sangue. Em João capítulo 12, verso de número 32, a Bíblia tem esta expressão: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É Jesus dizendo: derramarei o meu sangue, mas vou atrair, vou morrer, mas vou atrair aqueles que acreditarem em mim. É por isso que eu disse já por mais de uma vez: nós não fomos ou não somos obrigados a segui-lo, nós somos convencidos por Ele a segui-lo. A gente segue a Ele não é por aquilo que Ele vai dar, a gente segue por aquilo que Ele é. Ele é para nós o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Eterno, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o que salvou a igreja, enfim, é Ele que reestruturou a nossa história. Então a gente o serve não é por aquilo que Ele faz, a gente serve por aquilo que Ele é. Bendito é o poderoso nome de Jesus. É por isso que o hino que foi cantado hoje aqui, tocado pela orquestra e cantado pelos irmãos, ó doce nome de Jesus. Projeta, Wesley, por favor. Um, 5, 4.
Aleluia. A estrofe. Olha como nós cantamos aqui. Ó doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração o teu nome. A outra estrofe, adoro o nome de Jesus. Jamais me falta o seu amor, e põe à parte a minha dor, o nome bom de Jesus. A estrofe, tão puro o nome de Jesus, que meu pesar pôde tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Encerrou? Assim, o doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei. Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração. Eu é Ele, é por Ele, é para Ele, aleluia, é por Ele, é para Ele, é por Ele, é para Ele, é por Ele, é para Ele, Jesus, 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 aleluia. Estejamos todos em pé.